Oi, boa noite para você que já tá aí logadinho assistindo aqui, se preparando, né, para o terceiro dia do nosso congresso PMU Masterclass, desvendando os segredos da micropigmentação. E claro, né, focando aqui em nossos pigmentos hoje, ó, eu trouxe aqui para mostrar ele para você e no final você sabe, né, um grande sorteio de um pigmento e também dessa linda agenda aqui que nós preparamos especialmente para vocês. Olha que lindona. E é isso, né? Bom, vamos interagir um pouquinho enquanto o pessoal tá entrando. Vai me falando aí no chat de onde você é, né? De qual lugar do Brasil. Ontem nós tivemos uma pessoa, né? Uma cliente nossa, inclusive da Itália, assistindo aqui o nosso congresso. Então é muito, muito importante e muito bom receber todas vocês. Me fale aí de onde você é. E enquanto isso, vou pegando aqui, ó. Que hoje, como eu disse, né? Teremos o sorteio do nosso kit. Além disso, hein? Vamos liberar aí um combo super especial para você lá no nosso site, hein? 3 pigmentos mais 5 renas por um preço especialíssimo. E ó, até hoje, meia-noite também, nós temos o nosso pigmento Colorium com 50% de desconto para você lá no site, hein? 50%, gente. Então aproveite essa oportunidade para conhecer, ó, todos. Vou colocar aqui para vocês verem, ó. Todas as cores do nosso pigmento, então vale muito a pena esse pigmento que veio para revolucionar o mercado da micropigmentação, por ser um pigmento para todos os tipos de pele, né? É um pigmento que você pode usar em sobrancelhas, em olhos, em lábios e além disso ele é muito prático, você não precisa ficar fazendo aí misturinhas, gastando o seu tempo, né, com essas misturinhas, porque ele já vem pronto e preparado para você aplicar, tá bom? Deixa eu ver mais o que eu tenho aqui. É isso mesmo. Hoje nós temos 2 palestrantes muito especiais, né? A primeira dela, Marília Souza, que vem lá de Patinga, gente, trazendo também muita informação para você, ó. E o tema dela, eu vou falar aqui para você agora. Profundidade ideal e fixação dos fios no tebori. Então ela vai passar uma parte prática e uma parte teórica aí para você. Vamos chamar ela então? Produção? Ei, lindona, tudo bem com você? Oi. Boa noite, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Beleza. Cadê você? Só vou tirar só um pouquinho da luz aqui. Tá bom, combinado. E aí? Tudo bem com você? Antes de mais nada, te agradecer, viu, por aceitar o nosso convite. Você que já é aí, né, figurinha pra gente de marcadíssima aqui, usando rena sempre aí em seus procedimentos, né? E agora também utilizando aí os pigmentos da Colorium, viu? Então, muito obrigada, né, pela sua fidelidade aqui conosco. E hoje com um assunto muito legal, né? Tenho certeza que as meninas, ó, como eu sempre digo, hein, gente, já pega um papel e uma caneta aí, porque vem muito conteúdo para vocês, viu? Então, agora é tudo com você. Boa palestra para você, viu? Obrigada. Primeiramente, pessoal, boa noite. Sejam todas e todos bem-vindos, né, ao nosso PMU Masterclass. Eu estou muito honrada, muito agradecida, né, em fazer parte desse congresso. Como você falou, eu já trabalho com a Hairway, já vem de um tempo já, amo as renas. E detalhe, gente, o pigmento, assim, é sensacional, né? Eu uso, tenho resultados com ele, tanto com fixação quanto naturalidade. Então, assim, com certeza, né, vocês também, para quem ainda não conhece, não sabe o que está perdendo, tá? Os resultados, assim, são incríveis. Então, vamos lá? Vou colocar o primeiro slide. Conhece? Eu sou Marília Souza. Para quem não me conhece, né? Voltando, isso. Para quem não me conhece, eu sou a Marília Souza, né? Sou aqui da região de Patinga, Minas Gerais. Sou casada com o Paulo, tenho 2 filhos, o Patrick de 17 e o Miguel, né? Que só tem 12 anos. Já trabalho com micropigmentação, gente, há mais de 12 anos, graças a Deus, né? Trabalho tanto com dermógrafo quanto com o tebori. Sou biomédica estética, né? Já atuo na área da estética, já tem longos anos aí,
né? Graças a Deus por isso. E sou micropigmentadora, né? Como eu falei para vocês, há mais de 12 anos. Tenho especialização no Tebori, no dermógrafo, né? Aqui na minha clínica eu atendo com sobrancelhas, lábios, olhos, dermopigmentação capilar. Também atendo com micropigmentação, isso colocando aqui só um contextão para vocês, tá? Paramédica, né, de areola, camuflagem de cicatrizes, estrias. Também trabalho com, né, remoção de sobrancelha. Achei muito bacana investir também nessa área, por quê? Porque a gente tanto embeleza o olhar fazendo um procedimento, né, quanto retirando o excesso daquilo que não foi bem feito, ou até mesmo com o tempo, né, a gente sabe que o pigmento vai agarrando ali naquela região. Mas enfim, também trabalho com remoção, sou palestrante tanto nacional quanto internacional e já participei, fiquei em terceiro lugar aí, né, no melhor desenho artístico do Alan Spadoni, que, né, devo toda a gratidão aí, muito aprendizado com ele, tantos outros aí, né? E sou criadora também, gente, para quem não conhece, o Tebori 360 é um curso meu 100% online, tá? E é isso aí. Então hoje eu quero falar um pouquinho para vocês, nós vamos começar falando um pouquinho sobre, né, como que eu vou falar? Nunca será só sobrancelha. A sobrancelha, ela é a harmonia, né, do nosso rosto. A sobrancelha, ela traz de dentro para fora a nossa personalidade, né? A gente consegue trazer isso da cliente. Então é muito importante você entender, né? Você entender e saber a importância que tem, né, a sobrancelha. Então por isso que eu quis trazer essa imagem aqui, que não é só simplesmente sobrancelha. E nas aulas que a gente teve aqui, né, a Mari até trouxe falando sobre design, muito importante, né, para você que está começando na área ou para você que já está, né, atuando aí, é muito importante você saber que tudo tem uma base. E para eu poder ter um resultado em microblend, em micropigmentação, não me basta somente ter pigmentos de excelente qualidade. Não basta eu ter, né, os melhores cursos profissionalizantes. Eu preciso ter a base, né? Então tudo é uma construção. Então ela trouxe pra gente o design, né? Falou toda a construção, todo o visagismo, e isso é muito importante. Então é muito importante que nós, né, saibamos que a sobrancelha, ela não será nunca só sobrancelha, tá? E eu trouxe aqui também, vou falar um pouquinho, antes de nós pensarmos, né, em fazer uma sobrancelha, a gente precisa entender qual que é a base, né? A base, a estrutura do rosto daquela cliente, fazer toda uma estrutura, né, do que realça, do que combina com aquela cliente, tá? É muito importante eu saber, eu trouxe para vocês verem aí, 3 tipos de sobrancelha. Nesse primeira sobrancelha, eu classifico ela como uma sobrancelha ideal. O nome que eu dou para ela. Por quê? Porque o finalzinho da cauda dela é um pouquinho mais elevado. Então, tem alguns tipos de rosto, né, que eu vou conseguir trazer essa assimetria, tá, com a cauda mais elevada para esse tipo de cliente. A gente não trabalha um designer para todas as pessoas. Eu não sei se você é daquela época, eu, por exemplo, sou daquela época que tinha, não sei se vocês lembram, a gente comprava a rena, né, e vinha aqueles moldezinhos. Então, um molde X que a gente gostava, a gente fazia todas as sobrancelhas. Gente, porque são mais de 12 anos fazendo, né, sobrancelha. Então, eu sou bem da época das cavernas mesmo, vamos dizer assim. Então, a gente não faz, né? A gente vai trazer o que a cliente tem de dentro para fora, trazendo harmonia, né, para ela ali. Nesse segundo caso, eu mostro para vocês, eu costumo, né, dizer que eu chamo essa de sobrancelha comum. O que é a sobrancelha comum? É a sobrancelha cuja cauda dela está na mesma altura, tá, do início. Então, ela é uma sobrancelha comum. E por último aí eu trouxe, né, essa outra angulação, que vocês podem ver, que a cauda, ela tá bem abaixo da frente. Então, né, ela é classificada como uma sobrancelha negativa. Por que é necessário, antes de eu entrar
para microblend, micropigmentação, eu preciso ter noção de design. Por quê? Porque o design, gente, ele é 50% ou até mais, tá? Importante do que o restante. Não que o restante não seja, mas se você faz um desenho de qualidade, um desenho que tenha harmonia, tá? Um desenho ideal para aquela cliente ali, se o fio não fixar, ela não vai ficar tão chateada. Agora imagina você, né? Não tem noção nenhuma de design, você vai e faz uma sobrancelha negativa. É só remoção, né? Mas então, falando um pouquinho também, né? Agora a gente vai ver sobre o final da sobrancelha, tá? É muito importante também eu ter, né, a noção, o equilíbrio de quê? De que o corpo dessa sobrancelha, ele precisa, tá alinhado com o final. Então, por exemplo, vocês podem ver que nesse primeiro desenho, né? Nesse primeiro design que eu mostro para vocês aí, a gente consegue ter uma harmonia entre corpo de sobrancelha e entre cauda. Isso eu trabalho o meu visagismo, né? Então é muito importante que essa junção seja feita. No segundo caso, vocês podem ver, né, que o finalzinho, né, ele não chega a ser nem tão grosso e nem tão fino. Diferente do desenho de cima, vocês podem ver que o de cima está um pouquinho mais elevado. Então ele também é aceitável. Agora, o terceiro caso, você nunca deve fazer. Por quê? Vai trazer um semblante para essa cliente, principalmente se ela for uma cliente mais idosa, tá? A gente sabe que tem aspitosa e ela fica bem flacidinha, né? Bem flácida aqui nessa região. Então vai deixar ela com um ar de triste, vai dar uma aparência, né, mais envelhecida. Então a gente nunca vai fazer, ok? Então, ó, agora eu quero falar para você, né? Vou falar um pouquinho, antes de entrar no nosso tema, hoje eu quero trazer para vocês sobre a gente, muitas das vezes, o que acontece? Mesmo que você esteja insegura, mesmo que você não sinta confiança, mesmo que você tenha dificuldades, eu quero dizer para você, antes da gente entrar, né, nesse conteúdo de hoje, que o resultado ele vai depender o quê? Da nossa persistência, da nossa dedicação. Só de você estar aqui hoje, nesse evento, você já é muito mais do que vitoriosa. A gente pode perder muita coisa, mas se tem uma coisa que a gente não perde, tá? É conhecimento. Conhecimento é algo que ninguém tira da gente, né? E hoje eu trouxe esse tema, falar um pouquinho sobre profundidade de fixação, gente, dos fios no Tebori. Por quê? Porque eu vejo que tem sido a dificuldade de muitas que estão começando na área, tá? Então, eu tenho um pouco de propriedade para falar, por quê? Porque os mesmos problemas que você tem, eu já tive quando eu comecei. Só que os anos de experiência, os anos de quê? De prática, de colocar ali, de fazer, me fizeram o quê? Aprender. E a gente só aprende passando pelo processo. Então, falar hoje de profundidade e fixação de fios no Tebori, eu tenho muito mais tranquilidade do que antes, né? Então, para isso, eu trouxe um pouquinho, né? A gente vai falar sobre as camadas da pele. Por quê? Porque, como que eu vou falar? Envolve também a pele, né? Então, são várias junções com que faz, né? Você não ter uma boa fixação nos seus fios. E a gente sabe que, para quem está começando, é muito importante, né? A gente se sente muito... Como que eu vou falar? É muito importante você faz um curso, você quer o quê? Você quer resultado. E o resultado que nós queremos, a gente quer ver em quê? A gente quer ver o quê? Na pele da cliente. Você quer naturalidade, você quer fixação, tá? Só que para isso eu preciso entender. Então a gente vai falar um pouquinho da pele. A pele, ela é dividida em três camadas, que é a epiderme, que é a derme, né? E que é a hipoderme. E nós sabemos que quando nós vamos fazer uma micropigmentação ou uma microblend, eu trabalho onde?
Eu trabalho na derme papilar, correto? Então, ó, no próximo slide que eu quero mostrar para vocês aqui agora, a gente vai ver que a microblend, qual que é a diferença, né, da microblend e a tatuagem. Quando eu falo microblend, tá? Para quem tá aqui e trabalha com o Tebori, ele, né, a gente chama de microblend. Por quê? Porque ele é um aparelho, um indutor manual, que não é elétrico. Já a micropigmentação é o dermógrafo e é o aparelhinho elétrico. Então, dando essa diferenciação aí, por quê? Porque tem gente, por não trabalhar com as duas técnicas, às vezes, né, também não tem o entendimento aí. Mas, enfim. Então, quando alguém te perguntar se a microblend ou se a micropigmentação é tatuagem, não é tatuagem. Não é tatuagem, tá? Então, ó, a microblend, ela ocorre na camada mais superficial, gente, da derme, que é onde? Na derme papilar. É bem próxima da derme reticular? Sim, mas não é na derme reticular. Diferente, a tatuagem, ela chega o quê? Até a camada mais profunda da derme, que no caso é a derme reticular. Então, quando você trabalha exatamente na profundidade ideal e com técnica correta, você vai conseguir sim fazer com que os seus fios fixem mais. E para isso também eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá? Meu boneco já está preparado aqui porque a gente vai ter prática. E olha para vocês verem, observa que nesse próximo slide agora, a gente consegue ver com clareza, tá? A camada e a profundidade ideal para você fazer os seus fios. Eu tenho 3 fios feitos aí. Vocês podem ver que o primeiro é superficial. O segundo com que eu faço, ele é perfeito, com a profundidade ideal, aonde eu vou ter uma fixação boa, tá? Sem com que esse pigmento, ele se expanda ou sem que ele suma após 28, 30 dias. Então, se eu fizer superficial, ele não vai fixar. Se eu faço ele superficial, eu trabalho onde? Na epiderme, tá? Então, se eu trabalho ele na camada correta, fazendo o fio perfeito, eu trabalho na derme papilar. E se eu faço ele muito profundo, se eu tenho aquele pezinho de mão, né, ele vai ficar muito profundo, aí eu vou atingir o quê? A derme reticular e eu vou tatuar. Então, quando você tem técnica, você não faz tatuagem, você faz micropigmentação e microblend, tá? E agora eu quero mostrar para vocês, esse é o Tebori, quero apresentar para vocês o meu famoso Maragold. É o que eu trabalho, é o que eu atendo, né? Já trabalho com ele já tem muitos anos. E Tebori, gente, é o quê? Manuseio, tá? É você pegar e se adaptar. Para mim, todos que eu já testei até hoje, gostei demais, tá? Então é mais a questão de testar. E agora eu quero mostrar, né? Falar um pouquinho sobre as lâminas. Que as lâminas, elas também, né? Elas influenciam no seu resultado final. Se eu uso uma lâmina onde ela não é compatível com o tipo de pele da minha cliente, tá? Você acha que você vai ter um resultado de fixação, um resultado final satisfatório? Não. Você não vai, tá? Então aqui eu trouxe os tipos de lâminas com que eu uso para poder fazer fios. Eu uso hoje, tá? E gosto muito. Essa modelo U, ela é flex. Você pode ver que a haste dela é coloridinha, pode ser nas cores branca, verde, vermelho, amarelo, tem azul também. Essa aí, geralmente eu gosto de usar 12, 14 pontas, tá? E 0,18 milímetros, ela é uma espessura que não é a mais fininha. A mais fininha que tem é a 0,16, tá bom? Então, quanto mais fininha, mais fio fino, mais fio delicado? Sim. Porém, quando não se tem experiência, quando não se tem técnica, também é um pouco mais difícil a fixação. Mas nada impossível também não, tá, gente? Eu só tô trazendo aqui que você tem um pouco mais de dificuldade, sim, mas na hora que você pega o pulo do gato também, acabou, tá? E eu também gosto de fazer com a chanfrada, tá? A chanfrada, eu gosto de trabalhar, na verdade, com a 0,18, independente que seja modelo U ou modelo chanfrada, tá? 0,18. 0,16 é mais fininha aí, tá bom? Então, ó, são as que eu mais gosto de trabalhar. Agora,
eu quero falar um pouquinho, né, sobre como fazer os meus fios fixarem mais. Eu trouxe aqui algumas coisas que eu faço no meu dia a dia e eu vou mostrar também, né, aqui na hora que a gente for fazer a prática. Quando eu vou escolher a lâmina, eu preciso o quê? Eu preciso saber que se eu trabalho em determinado tipo de pele, a lâmina, ela vai sim fazer uma diferença no resultado final. Então, eu tenho que ter uma boa escolha, tá? Um outro ponto é eu atingir a camada correta. Então, a gente vai fazer um treino em boneco aqui, tá? Porque eu quero mostrar para você como que você vai treinar incansavelmente a camada correta, porque eu sei que a dificuldade de muitas é a profundidade ideal, tá? Então, também, outra coisa é você usar o pigmento para a técnica escolhida. Então, hoje, a gente vê, né, a Hairway trouxe aí pra gente essa maravilha aí, que é o Colorium. São pigmentos, gente, extremamente fáceis de você manusear. Vocês podem observar aqui, ó, deixa eu tentar mostrar aqui, ele traz bem claramente, tá, os fototipos. Os fototipos, tá? Por exemplo, aqui, o Universal Brown, eu consigo atender fototipo 1 e fototipo 2. O outro aqui, ó, é Black Prime, que é o que eu vou utilizar aqui para poder fazer. Eu consigo atender fototipo 4, 5 e 6. Então, assim, é muito simples você manusear. E eu sei que a dificuldade também de quem está começando é essa. É o quê? Eu não vou conseguir fazer a misturinha. Eu tenho dificuldade, né, em escolher a tonalidade ideal para minha cliente. Então, assim, de antemão já falo para vocês que a linha de pigmento, além de ter vindo assim de excelente qualidade, ela veio com um manuseio muito, tá? Mais fácil e prático aí de se manusear, tá bom? Então agora, só lembrando, né, voltando, eu volto e pego um guardanapozinho, também que vai me ajudar no meu processo de cicatrização, eu vou drenando, por exemplo, aqui eu tenho a pele da cliente, né, que eu tô realizando o procedimento. Para poder fazer fixar mais, eu venho com esse guardanapo e eu venho drenando. Drenando é o quê? Eu dar aquelas leves apertadinhas. Quando você vira o guardanapo, tem linfa, né? Naquela região ali. Por quê? Porque quando você vai fazendo o procedimento, é normal sair um pouquinho de linfa com algumas gotículas de sangue, tá? Então, ó, voltando, um outro ponto muito importante também é eu saturar o pigmento durante, né, o processo que eu vou mostrar aqui no boneco. E depois, gente, depois de saturar, você pode ocluir com papel filme. Coloquei papel filé. Papel filme, para você poder manter a umidade, tá? Você deixa aí por cerca de 5, 10 minutinhos. Anota aí, gente, papel e caneta na mão, porque isso é dica de ouro, tá? Saturou o pigmento ali, deixa 5, 10 minutinhos. Se for uma pele oleosa, vai deixar 15 minutinhos. Agora eu vou virar aqui que nós vamos praticar. Nós vamos praticar, né? Deixa eu virar aqui. Ver se eu consigo virar aqui. Vai dar certinho. Acho que vai dar certinho aqui. Só elevar um pouquinho aqui. Acho que deu certinho. Então aqui, ó, quero mostrar. Isso. Eu vou pegar aqui um batoque. Eu vou usar, né, o próprio pigmento da Color, tá? Isso.
eu vou usar 2 tipos de lâmina aqui. Essa é modelo U. Deixa eu tentar mostrar para vocês mais próximo aqui, peraí. Não sei se tá dando para visualizar direitinho. Ó. Essa é modelo U. Isso, modelo U, tá? 0,16 milímetros. Então essa, e ela é flex também, haste preta. E sabe qual que é a vantagem que eu achei no pigmento, gente? Depois de aberto, ele tem uma durabilidade aí de 6 meses. Então, quando você for comprar também, é muito importante você olhar isso, tá? Principalmente que no início, geralmente a gente começa fazendo um pouco menos, né? Fazendo um pouco menos. Então, aqui, ó. Isso. Eu posso usar para treino, aqui, essa faixa que eu coloquei na cabeça da boneca aqui, ela é EVA, tá? EVA você pode comprar, como é que fala, gente? Em papelaria, tá? Vários lugares você acha. Você pode estar comprando também, você pode estar treinando aqui, nessa faixa Smart. Ela é bem fininha, imita muito bem a pele, mas eu gosto mesmo do EVA, tá? O EVA você acha, ele é bom e barato. Você pode também estar comprando, ó, essa pele sintética, né? Ela já vem prontinha, preparada. Então, o que eu sugiro vocês? Façam esse treino em diversos materiais diferentes. Por quê? Porque você vai sentir melhor a textura de cada material. E nós sabemos também que o quê? Que a nossa pele, ela não tem a mesma textura. Então, uma pele mais jovem, ela é uma pele mais fina, né? É uma pele mais delicada. Se você pega uma pele mais idosa, em alguns casos, não são em todos, tá? Ela pode ser uma pele um pouquinho mais grossinha. Talvez sim e talvez não. Porque quanto mais idosa também, ela tende o quê? Tem um afinamento também maior na pele. Mas, de qualquer forma, ó, deixa eu voltar aqui. Vou pegar um batoque. Vou colocar uma luvinha aqui só para não fazer baguncinha mesmo, tá? Ó. Então, aqui vou usar modelo U primeiro, tá? Dica aí, tá, pessoal? A gente sempre abre as lâminas pela base, tá? Até mesmo para você não ter o contato direto com a lâmina. Ó, vou colocar aqui. Eu tenho 2 formas que eu posso usar ela, tá? Eu posso usar ela em pezinha, 2 formas que eu uso e que dá super certo, tá? Mas isso aí é muito particular. Tem pessoas que gostam de usar mais deitadinha. Ó, eu vou colocar ela aqui nessa posição. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor pra vocês, ó. Ó, acho que tá dando pra ver direitinho. Ok. Ou senão eu posso colocar ela, isso pra poder fazer fios, tá, pessoal? Ó, eu tô tendo contato com a lâmina, mas, ó, na hora da cliente a gente não pode, tá? Ou eu posso colocar ela dessa forma aqui. Se você usa ela retinha ou se você usa ela tombadinha, não vai interferir no resultado dos seus fios. Eu falo porque eu uso dessas 2 formas e dá super certo, ok? Então, ó, vamos lá então? Colocar só uma gotinha aqui. Tô usando, né, o mais escurinho.
quando você vai fazer o treino, mesmo quando você vai treinar, é muito importante quando você vai treinar, é muito importante que você o quê? Segure de forma como se você estivesse segurando, tá? A própria pele da cliente. Então, ó, eu tensiono, eu traciono essa região em 3 partes, ó. Puxo e dedinho estico. 3 pontos, ó. Faço isso. Mesmo que seja para treino, tá? Então, ó, sempre vou fazer isso. Técnica, tá, gente? Aqui eu vou fazer 3 fios, um do lado do outro. Então, é muito importante que você faça essa prática. Essa prática aqui, para quem está entrando agora, a gente está praticando a profundidade ideal de fios, tá? Fios com o tebori. Então, aqui, ó, sempre quando eu vou molhar a minha lâmina, não é necessário você molhar toda a base. Ó, pouquíssima coisa, tá? Não tem necessidade. Molhou pontinha, cada fio que eu faço é uma molhadinha. Uma molhadinha, um fio. Uma molhadinha, um fio, tá? Então, o primeiro fio com que eu vou fazer aqui, porque eu vou fazer 3 fios, exatamente como eu mostrei no vídeo, né, nos slides para vocês. Então, ó, apoiei dedinho, aqui é como se eu estivesse esticando, e ó, e vem, ó. Por que eu vou fazer um do lado do outro? Porque eu quero comparar um do lado do outro. Quando eles estão perto, eu consigo visualizar melhor, tá? Então, ó, molhei mais um pouquinho. Diferente do primeiro fio, eu vou colocar um pouquinho mais de precisão. Precisão não é peso, tá? Precisão, ó. Abrir essa pele e vou colocar um pouquinho mais, ó. Ok? E agora, deixa eu só pegar um lencinho umedecido. Gosto muito de usar o lencinho da Turma da Mônica, porque você pode ir rasgando ele. Aqui saiu bem pouquinho, ó, mas eu gosto dele por conta disso aqui, ó. Muito bom, tá? Ó, e sempre faço isso aqui, ou às vezes um pouquinho aqui, que acaba agarrando, né? Então agora eu vou fazer o terceiro e último fio. Só que aqui eu coloco um pouquinho mais de peso na mão. Por quê? Porque esse fio vai ser um fio que... Ó. Quando eu falo em saturação, saturar o pigmento, eu gosto de saturar. Por quê? Porque nessa fissurinha aqui, eu fiz, vou saturar, e o pigmento, ele vai fazer o quê? Ele vai introduzir dentro desse fio. Se ele ficar muito superficial, eu com a própria lâmina limpa, eu posso vir passar em cima dele, vir saturar um pouquinho, tá? Que a fixação vai ser ótima. E durante o procedimento que eu tô fazendo, né, que eu tô realizando, eu vou limpar aqui, ó. O que eu venho e faço? Lembra que eu falei para vocês essa dica infalível? Ó, vou pegar até um pedacinho de papel de marca aqui. Venho com um guardanapo e vou drenar. Drenar, gente, é isso aqui, ó. E aí você vai virar, vai sair molhadinho, ó. Saiu até a linfa da minha cliente aqui, ó. Tá? Então, como que eu vou visualizar a profundidade? Porque a olho nu aqui parece que tá na mesma profundidade, tá? Mas não tá, não. Como que eu vou ver, ó? Eu vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu colocar o dedinho aqui, ó. O primeiro fio, ele ficou muito superficial, tá? O segundo, você pode ver que eu já vejo, ó, uma leve aberturazinha. Não sei se tá dando pra vocês verem direitinho, ó. O primeiro eu não consigo ver. O segundo, eu já vejo um pouquinho, ó. E o terceiro, olha pra vocês verem. Ele meio que... Isso aqui eu nunca posso fazer, tá? Fora o sangramento que possa gerar aí na minha cliente.
Então, esse treino aqui, eu vou fazer ele incansavelmente. Eu vou fazer ele no EVA, eu vou fazer ele na faixa Smart, eu vou fazer ele na pele sintética, tá? Ó, então vamos fazer mais uma vez? Então, ó, de novo, tá? Primeiro eu tenho leveza. Eu te interrompendo aqui rapidinho, meu bem. Sim, sim. Aqui o pessoal tá pedindo para você chegar um pouquinho mais próximo, dar um pouco de zoom. Você zoom. consegue? Consigo. Ótimo. Obrigada. Pode continuar, tá bom? Olha se melhorou. Deixa eu ver. Não, aproxima mais a câmera, se você conseguir chegar um pouco mais próximo da boneca. A câmera mesmo, você consegue? Tô. Ou se você conseguir colocar embaixo da boneca algo que deixa ela mais para cima, para aproximar mais para o pessoal ver, sabe? Entendi. Mas eu tô observando que parece que é imagem. Não, é porque é só aproximar um pouco o boneco. Isso. Uhum. Aí, acho que agora ficou melhor. O Amos conseguiu dar um zoom aqui, tá? O pessoal vai dando aí o feedback pra gente também se tá ok, tá? Mas assim melhorou. Obrigada, pode continuar. Pode falar, desculpa te interromper aí, tá? Não, é para melhorar, tá bom? Então, pessoal, aqui, ó, creio que vai melhorar aí, mas se não melhorar, tá? A visualização, vocês chamam aí de novo que a gente tenta melhorar aqui, tá? Então, ó, fiz os 3 primeiros. Deixa eu só... Isso. Fiz os 3 primeiros, né? Aí agora eu vou molhar bonitinho aqui, novamente. Estiquei essa pele e vou fazer o segundo fio, ó. Com um pouquinho mais. Não é peso, tá? É precisão. Precisão é você segurar com firmeza. Então, agora eu vou pro terceiro. E o terceiro a gente já põe, sabe aquela mão pesada? Pois é, essa nunca você deve trabalhar com ela. Então, aqui eu venho com o microbrush e vou saturar esse pigmento aqui. Lembra que eu falei com vocês que quando a gente faz essa saturação, né, esse pigmento ele vai permeando dentro dos fios, tá? E isso faz com que, eu particularmente gosto muito, isso faz com que a fixação seja muito, muito melhor. E quando eu finalizo todo o procedimento, durante o procedimento, quando eu estou realizando os fios, eu vou saturando. Se eu faço 2, 3 fios, eu vou e saturo na sobrancelha toda. Eu não perco nem uma vírgula de pigmento, né? Então, eu sempre vou saturando. E no final, quando eu finalizo todo o procedimento, o que eu venho e faço? Eu saturo esse pigmento e, em seguida, em uma pele normal, uma pele mista, eu deixo cerca de 5, 10 minutinhos. Se for uma pele oleosa, gente, pele oleosa e fios, a gente sabe que é muito difícil, né? Então, assim, mas a gente ainda assim faz, porque tem umas peles que acabam surpreendendo a gente. Então, em pele oleosa, eu deixo uns 20 minutinhos mais ou menos, tá? Então, aqui, ó, fiz os 3 fios, que a olho nu tá ok, mas a gente vai ver aqui, ó. Primeiro fio superficialzinho, né? O segundo, ó, ideal. E o terceiro, ó, peso pesado. É o que não pode acontecer. É só você pegar aqui também, ó, e fazer, né? Você vai ver que ele vai abrir um pouquinho. Mas e se eu fiz, Marília, e o meu fio ficou muito superficial? Você vai limpar a sua lâmina, bonitinha, vai vir com ela limpinha, se ficou superficial, tá? E pode dar mais uma passadinha. Preciso molhar no pigmento? Não. Mesmo você passando ela pura, quando você vier e saturar, ó, ele vai chegar na profundidade ideal. Por que a gente não pode chegar nesse terceiro e último fio? Por quê? Porque senão a gente vai atingir
a derme reticular. Então, ao invés de fazer uma micropigmentação, né, uma microblend, você vai estar fazendo uma tatuagem. Então, ó, sempre observe. Então, esse treino, ele é muito importante para você conseguir, tá, balancear a profundidade aí. E quando eu falo, gente, eu falei de fios, né? Se eu for fazer uma técnica de shadow esfumada, compacta, como que eu vou dosar? Como que eu vou saber se eu estou trabalhando a profundidade correta? Aí a gente já vê em passadas, em camadas, tá? No caso, eu vou fazendo mais passadas e vou observando. Nada que eu venha agredir essa pele também. Mas o intuito aqui era falar sobre os fios para vocês, né? Vou voltar aqui agora. Agora deixa eu ajeitar minha câmera aqui, porque eu tenho certeza que a Tássia já está preparada já, todo vapor. Tenho certeza que a Tássia já está prontíssima. Peraí. Mas acho que deu aqui agora. Ele não quer parar aqui, mas tá bom. Então, pessoal, é isso. Espero ter conseguido mostrar para vocês um pouquinho aqui, né, sobre a técnica. Espero que vocês pratiquem bastante. Por quê? Porque a gente sabe que o resultado final de fixação, ele é o quê? Ele é um treino constante, né? Então não deixe para você treinar somente na hora que você for fazer a sua cliente. Tire um tempo, dedica, treina, tá? Então eu falo para vocês hoje, por quê? Porque lá atrás eu tive as mesmas dificuldades, né? E hoje a gente já faz de uma forma muito mais leve. Isso tudo é o quê? Conhecimento, né? A gente vai tendo ao longo do tempo aí, a gente vai adquirindo aí. Espero vocês terem gostado. Espero ter agregado, né, aí para você que está começando, para você que já está na área, fluindo aí, tá? O que eu posso te desejar nessa noite aqui é sucesso, né? Que vocês possam crescer e desenvolver a cada dia mais. E buscando sempre, né, qualidade aí nos produtos, procurar sempre o quê? Conhecimento, busca. A gente nunca faz um curso só, a gente sempre está aperfeiçoando, né? É isso que é o mais importante. E no demais, quero agradecer também a Hairway, né? A oportunidade de estar aqui com você, né? E o pigmento Colorium já é sucesso, né? Usei, gostei e agora é isso aí. Que bom, obrigada, viu? Com certeza aí, mais conteúdo para essas meninas lindas que estão aí nos assistindo, tá? Então, te agradeço. Bom descanso agora para você, né? Obrigada. E Deus abençoe muito, viu? Até a próxima. Obrigada, se Deus quiser. E agora vem mais conteúdo, gente, porque a Tássia vem arrasando com tudo aí. Com certeza. Obrigada, meu bem. Tchau, tchau. Bom, vamos chamar então agora rapidinho, antes da Tássia, para você que não chegou aí no início, que não estava com a gente, né, no inicinho, o vídeo do nosso pigmento Colorium. Vamos lá. Isso aí, olha, se você ainda não teve a oportunidade de conhecer, né, os nossos pigmentos, aproveite hoje até meia-noite,
50% de desconto para você lá no site em todos os pigmentos. Olha só, todos os pigmentos para você arrasar. Vai fazer um lábio? Nós temos o pigmento aqui para lábio. Vai fazer sobrancelha? Tem também. E também para o delineado de olhos, viu? Então aproveite esses pigmentos que vieram para revolucionar o mercado da micropigmentação, tá? Além disso, quero te lembrar também do nosso desconto, né? Lá no site, além dos 50% para os pigmentos, 22% em todo o site. Você vai utilizar o cupom MASTERCLASS22. MASTERCLASS22 para você arrasar, só que é até meia-noite, então não perde tempo, tá bom? E também tem um combo que nós, né, fizemos para vocês arrasarem tanto na micro quanto, né, na rena, no design de rena. Então são 3 pigmentos mais 5 renas também com um preço especial, beleza? Vou chamar ela agora, uma mineirinha, Tássia Piesaroli, Divinópolis, né, Tássia? Não tô te ouvindo. Abre o microfone. Não tô te ouvindo. Dá uma olhadinha. Qualquer coisa, se você quiser, é só você sair do link e entrar de novo, tá bom? Enquanto isso, eu vou conversando com as meninas aqui, tá? É isso aí, uma mineirinha, né? Ela que é de Divinópolis, se eu não me engano. E ela vem aí com um conteúdo super legal, né? Falando também sobre os pigmentos NanoBlend. Para você que está procurando se aperfeiçoar nessa técnica, ela tá vindo aí cheia de novidades para você, tá? Olha, não sei se você viu hoje lá no nosso Instagram, nós postamos, né? Gente, completamos hoje um marco de 210 milhões de procedimentos feitos com rena. Por isso, né, que nós somos conhecidos aí como a rena de milhões. Então, se você ainda não viu, depois corre lá no nosso Instagram para você conferir esse vídeo que ficou super legal, viu? E você aí de casa faz parte disso. Você que sempre está com a gente utilizando os nossos produtos, né? Produtos de qualidade, feitos com muito amor, né? Nós não testamos em animais, então é um produto aí super natural e com certeza feito com toda a dedicação para você. Produção, deu agora? Será que agora vai? Aê, agora sim! Aê! Boa noite, gente! Tudo bem? Boa noite! Tudo Ela que tem uma maravilhoso! energia toda. É Divinópolis mesmo, não é? Menina, você acredita que é menor ainda do que Divinópolis? Já morei em Divinópolis, morei em vários lugares. Chama Araújos, de onde eu nasci, né? Araújo. Nem 10 mil habitantes. Mas ô terra boa, Bem né, de menina? É terra A boa gente demais tenta, da né? conta. É Olha, bom para demais da vocês conta. que são aí, né, de outros estados do Brasil, não deixem de vir até Minas para conhecer, né, que aqui tem muita riqueza, muita coisa boa. Inclusive, falando de coisa boa, tem essa maravilhosa aí que vai ensinar para vocês hoje um pouquinho, né, dessa técnica aí. Então, eu deixo agora a bola com você, tá bom? Antes de mais nada, Obrigada, muito Lívia, obrigada gente. por estar aqui com a gente hoje. Obrigada eu. Primeiro, eu quero agradecer pela oportunidade. Obrigada, pessoal da Hairway. Espero entregar tudo aqui, a palestra de milhões, né? Igual a renda de milhões aí. Eu preparei um evento aqui agora. Vai ser incrível, só que vai ser muito conteúdo, ok? Então vai ser assim, ó, pauleira durante 1 hora. Então já pega um papel e caneta aí, já vamos anotar. Vai ter muita imagem, vai ter muita coisa, porque eu vou honrar esse compromisso aqui de fazer o evento aqui com vocês, ok? Bom, então vamos lá, gente. Pode colocar isso, obrigada, rápido. Vamos lá, então. Primeiro é um prazer estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre a NanoBlend. E para quem não me conhece, sou Tássia Piesaroli, como a Lívia comentou, esteticista, micropigmentadora, autora do método Microderm de tratamento de estrias, criadora de conteúdo digital, pioneira no ensino à distância da microblading. Comecei com os meus métodos, né, dos cursos online lá em 2018. Professora em em 31 países, né? Mais de 31, não, em 31 países. E mais de 10 mil alunos formados já no meu método online. Então, é um prazer estar aqui, dividir um pouco do meu conhecimento, porque 1 hora vai ser loucura. E é isso, vamos lá. Eu fui chamada aqui hoje para falar sobre a NanoBlend. Pode passar para mim, por favor, o slide. E hoje eu vou mostrar imagens do meu trabalho mais antigo aqui, para vocês perceberem
que microblading, que nanoblading, que micropigmentação, na maioria esmagadora dos casos, não é uma questão de você falar, essa pessoa é artista, ela nasceu com o dom. Eu não nasci com o dom. Esse aí eu realmente penei no meu dom, né, para melhorar a minha técnica. E esse trabalho aí de cima foi de 2016, quando eu entrei na área da micropigmentação, e o trabalho de baixo é de hoje da nanoblading em relação à minha técnica de fios ultra realistas. Nós vamos falar um pouco dela aqui. Eu preparei um bônus super legal, se der tempo, tá? Pra gente falar. Eu vou ter 1 hora, vamos ver como é que vai ser. Vocês vão me ajudando aí também, vai anotando tudo. Então, eu vou mostrar como eu saí desse trabalho de cima para o trabalho de baixo em alguns anos. Aqui eu vou focar mais na nanoblading e entender a evolução de técnica e entender profundidade e tudo. Inclusive, vou até pontuar algumas coisas da palestra da Marília, que foi maravilhosa, mas eu tenho que passar por alguns pontos que ela passou também. É até bom para vocês fixarem, porque eu vou bater em alguns pontos juntos ali. E vamos, então, começar. Pode passar para mim, por favor? Primeiro, deixa eu dar oi, meus girassóis! Estão aí! Tô vendo os comentários subindo aqui, não tô vendo todos. Girassóizinhos são os meus alunos. Eu chamo de girassóis porque nós somos um time. E nós sempre, os girassóis, sempre num dia nublado, eles se viram um para o outro, para um emanar energia para o outro e eles se ajudarem para passar por aquele dia sem o sol. Então é por isso que eu chamo os meus alunos, o meu time de girassóizinhos está em peso aí. Todos muito bem-vindos. Quem ainda não é girassolzinho também, sejam todos muito bem-vindos. Certeza que vocês vão amar o conteúdo aqui. Bom, gente, essa aí é a técnica lá de 2016, 2017. Para vocês perceberem, como eu disse, eu não tinha o dom, né, de uma técnica super avançada. Enquanto lá em 2017 eu vi a palestra da Mariana, né, no primeiro dia, ela falando que ela já estava ganhando campeonato com técnica, sempre teve um trabalho assim, né? Sempre não, né? Mas desde lá já tinha um trabalho impecável, até hoje é incrível, eu acompanho, assim, acho incrível. Eu, muito pelo contrário, não estava com um trabalho impecável nessa época. Então, quando eu comecei a me destacar, não foi por causa de técnica. Então, estar aqui hoje falando de técnica, de fios, de nanoblading, para mim é um prazer imenso, porque foi uma dificuldade muito grande para mim, para eu aprender, sabe? E nessa época aqui, eu estava fazendo esse trabalho. A gente, não estou falando que é feio, que é ruim, nada do tipo, porém é muito perceptível a alteração e as mudanças, né, no meu trabalho, a evolução das técnicas. E nessa época aqui, eu acho que o meu maior problema como micropigmentadora era eu não conseguir cobrar o preço que eu achava que valia o meu trabalho. Então, nessa época, eu me sentia muito desvalorizada. Eu ia ali fazer um trabalho, né? A pessoa me perguntava, tá, quanto que é? Eu quero fazer uma micro. E aí eu passava o preço. E aí era, ai, me dá um desconto. Ai, fulano cobra mais barato. Ai, porque não vale. Ah, porque tá caro. Então foi naquela época ali que eu comecei a pensar que se eu não trouxesse uma técnica de destaque para o mercado, eu não conseguiria me destacar e eu não seria a micropigmentadora que eu queria ser. Eu queria me sentir valorizada na profissão. Então foi desde ali que eu comecei a buscar por técnicas mais reais. E aí, pode passar o slide para mim, por favor. Hoje nós estamos nesse trabalho, eu acho lindíssimo, maravilhoso. Vocês gostam desse tipo de trabalho, desse realismo, né, dessa naturalidade. E eu vou focar aqui na palestra falando da nanoblading. E a nanoblading fez todo o sentido durante essa caminhada, tá? Para eu conseguir um trabalho mais real. Porém, não tem como eu passar tudo que foi passado por aqui, né, na minha cabeça e na minha prática também ao longo de todos esses anos. Ao longo é ótimo, né? Ao longo de todos esses anos. Então, a nanoblading fez parte disso. Porém, tem evolução de técnica, tem pigmento, tem prática, tem tudo. Tem uma quantidade de coisas ali que não vão ser passadas hoje, ok? Mas sobre a nanoblading nós vamos, arregaçar. Pode passar, por favor. Então, essa aula aqui é para você que quer um trabalho mais natural, uma micro sem expansão, sem alterações de cor, um trabalho mais valorizado. Valor, coloquei valor em caixa alta. Para você que quer ser valorizado no mercado, para você que quer cobrar o preço que você estipular e as pessoas não ficarem ali desvalorizando o seu trabalho.
Para você... Opa, volta para mim que tem mais uma frase ali, menina. Obrigada. Para você que quer cobrar o quanto você quiser pelo seu trabalho. E a pergunta aqui, antes da pergunta, na verdade, pode passar o slide? Eu tenho uma pergunta para vocês, mas eu acho que o ponto principal aqui dessa aula, dessa palestra é: isso aqui é para você que quer crescer na área da beleza, na área da micro. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é essa daí. Gente, se você continuar, eu quero que vocês realmente respondam aqui para mim. Eu não tô vendo os comentários aqui, mas eu tenho certeza que vocês estão online presentes aqui. Respondam aqui para mim, por favor. Vamos ver como é que vocês estão. Se você continuar fazendo o seu trabalho da forma que você faz hoje, daqui a 5 anos, você ainda vai ter clientes. Sabe por que eu quis trazer essa frase? Porque a gente vê que o mercado mudou, a gente vê que tá tudo mudando e a gente percebe também que se a gente continuar fazendo o que a gente tá fazendo do jeito que tá, muito provavelmente em 5 anos, às vezes nem cliente vai ter. Então eu escuto muito o pessoal da micro falando comigo: Tássia, mas tá difícil, mas tá complicado, mas eu não tô conseguindo vender, enfim. E aqui nesse evento vocês estão aprendendo vários pontos muito importantes para se destacarem nesse mercado. E a evolução da técnica faz parte disso. Então, pode passar o slide para mim, por favor. Então, o mercado mudou, a concorrência aumentou, a população está aumentando, então a concorrência vai continuar aumentando. Não tem essa de, antes era mais fácil, era mais legal, porque tinha menos concorrência. Tá bom, a realidade não é essa mais. A realidade agora tem muita concorrência e vai continuar aumentando. O público ficou mais exigente. A partir da pandemia, as pessoas tiveram um contato muito maior aqui, na telinha do celular. Então, as nossas clientes que estavam em casa antes, sem ter tanto acesso a material da micro, hoje elas abrem o Instagram ali, tem uma cacetada de fotos lindas e maravilhosas com técnicas incríveis. E isso influenciou para que os nossos clientes ficassem mais exigentes também. O crescimento da área digital mudou muito, ajudou também nesse ponto que eu falei, das clientes terem esse acesso, o tempo todo ali a trabalhos impressionantes, lindos, limpos, fotos bonitas, que chamam a atenção. Então, a gente tem que saber se posicionar nisso. O mercado está carente de inovações e nós temos uma realidade muito grande, que é a moda da naturalidade. Próximo aí, por favor. Gente, a moda da naturalidade, ela é uma realidade na nossa vida hoje. E a gente percebe isso analisando as últimas técnicas de sobrancelhas que a gente vai falar aqui agora, que aconteceram nesses últimos anos. Hoje eu vou voltar mais o conteúdo para nanoblading, que é em sobrancelhas e fio a fio. Mas se a gente avaliar as técnicas que pegaram muito, há alguns anos atrás, na região aqui das sobrancelhas, a gente vai avaliar que brow lamination foi uma técnica, aquela de pentear os cabelos para cima, os pelinhos para cima, que pegou muito, tanto fora no Brasil, tanto no Brasil. Essa técnica fortalece a tendência da naturalidade. Nós temos a reconstrução de sobrancelhas também, cada dia crescendo mais. As pessoas estão querendo reconstruir, estão querendo que nasçam mais pelos, as sobrancelhas mais cheias. Então, essa técnica fortalece essa tendência de naturalidade. A evolução dos materiais para micro. Estou aqui hoje no congresso da Hairway. É lógico que eu tenho que falar de evolução de material para micro. Por quê? Porque se os pigmentos estão evoluindo, todo o resto também está evoluindo. E isso nos traz técnicas mais naturais. Então, isso também vai fortalecer a tendência da naturalidade. A despigmentação de sobrancelhas, cada dia mais pessoas estão buscando por essa despigmentação, essas despigmentações. E a nanoblade, que é a técnica que eu vou falar hoje, também é uma técnica que traz essa naturalidade para você que quer um trabalho de alto nível, que quer um trabalho diferenciado. Então, ela também fortalece essa tendência, ok? Digo para vocês aqui que quem escolhe trazer as inovações para a área da beleza, para a área da micro, consegue se destacar com facilidade. Com mais facilidade, do que com as outras pessoas. E digo mais, uma frase forte agora. Quem domina as inovações hoje vai dominar o mercado nos próximos anos. Então, é você quem escolhe se você quer estar dominando o mercado daqui a alguns anos. Se você quer estar crescendo nesse mercado de agora para frente, trazendo realmente uma inovação, uma técnica mais apurada, conseguindo se posicionar melhor nesse mercado, ou se daqui a 5 anos você às vezes nem vai ter tanta cliente porque está decaindo,
ok? Então, continuando, a nanoblading é essa inovação que vai te ajudar a se destacar no mundo da micro. Então, papel e caneta, bora começar esse conteúdo real, tá? Vou começar então falando sobre o que é a nanoblading. Bom, a nanoblading é uma evolução da microblading fio a fio. Porém, lá na microblading a gente usava algumas lâminas e a nanoblading é feita com lâminas mais finas, ok? A mudança do nome, ela mostra a evolução da técnica. E o que isso quer dizer? Próximo. E eu não sei pedir slides, eu fico falando próximo, não sei se eu tô sendo chata em falar próximo. Se alguém tiver uma ideia melhor, me contem. E aí, quando a gente muda o nome, a gente mostra uma evolução da técnica. Porque toda técnica que evolui, ela vem para resolver problemas. Então, lá antigamente, começou-se a tatuagem. Lá na tatuagem, a tatuagem foi a primeira técnica de implementar o pigmento dentro da pele. Existem múmias sendo estudadas hoje com mais de 5.000 anos que eram tatuadas. Elas eram descoladas já 5.000 anos atrás. Então foi a primeira técnica que veio para pigmentar a pele. A tatuagem lá nas múmias, ela não era feita com essa maquininha que tá aí, é lógico. Ela era feita tipo com um palitinho de churrasco. Colocavam numa tintinha e ia ali fazendo os furinhos na pele. Porém, essa técnica, com o passar dos anos, ela evoluiu. E aí, hoje, nós temos a tatuagem com essa maquininha que nós estamos vendo aí, que é realmente a pen da tatuagem, a máquina de tatuagem. A partir da criação da tatuagem, as pessoas começaram a querer trazer essa tatuagem para a região das sobrancelhas. E começaram a tatuar as sobrancelhas, lá bem há umas décadas atrás. Porém, quando começou a técnica de tatuagens em sobrancelhas, a gente achava que estava arrasando. Só que o tempo foi passando e foi se percebendo que aquela técnica de tatuagem nas sobrancelhas ia passando o tempo, ia mudando de cor, ia ficando muito estranho. Quem aí nunca viu, né? Aquela antiga maquiagem definitiva degradando na pele, ficando numa cor esquisita com o passar do tempo. E aí, a partir disso, evoluiu a técnica de tatuagem nas sobrancelhas, aí passou da tatuagem para a micropigmentação. Então, evoluiu a máquina, pode colocar a fotinha de novo, a máquina mudou, a máquina evoluiu, a máquina ficou específica para a região das sobrancelhas, a gente parou de colocar o pigmento muito fundo, o pigmento começou a ser colocado um pouco mais superficial e também os pigmentos mudaram muito. Quando utilizava a técnica da tatuagem, da definitiva nas sobrancelhas, os pigmentos ainda tinham muitas cores que, com o passar dos anos, ia ficando verde, azul, não ficava legal. Então, nessa fase de transição, os pigmentos já começaram a mudar muito para trazer inovação para o mercado e não ter tantas alterações de cor com o passar do tempo. Aí foi se fazendo a micropigmentação e percebeu-se a necessidade do mercado de algo ainda mais natural, ou até mesmo a necessidade do mercado de algo mais barato também. Porque ali um dermógrafo, concordam comigo que um dermógrafo, dependendo do dermógrafo, é um pouco mais salgado o preço? Então, evoluiu, né, a micropigmentação evoluiu para a microblading, que é esse aparelhinho que vocês estão vendo aí, que é o T-Body, tá até aqui, mas vocês estão vendo aí a imagem, e na pontinha do T-Body a gente coloca a lâmina. E a partir da necessidade de fios ainda mais naturais, fios ainda mais finos, a lâmina da microblading evoluiu, e evoluiu para a nanoblading, que são lâminas um pouco mais finas. Então, benefícios da nanoblading, a gente tem 3 benefícios que eu vou pontuar aqui e eu vou explicar cada um deles, ok? Grava esses 3 pontos. Primeiro, fios mais finos. As lâminas ficaram mais finas e isso traz fios mais finos. Eu vou explicar cada um desses daqui a pouco. Segundo, menor quantidade de pigmento implementado na pele. Mas por que isso é bom? Daqui a pouco você vai ver. Estou só pontuando aqui primeiro. E terceiro, uma melhor fixação, porque tem uma lesão menor na pele. A gente sabe que quanto menor o machucadinho que a gente faz na hora da micro, melhor é a fixação. Então, entendendo esses 3 pontos do benefício da nanoblade, dos benefícios, nós vamos entrar em ponto a ponto agora. Eu vou mostrar cada pontinho aqui para vocês, começando pelos fios, ok?
enquanto eu tomo uma água aqui. Nossa Senhora! Para a gente entrar em fios mais finos, eu preciso falar de lâminas. A Marília falou um pouco de lâminas agora e eu vou só passar aqui porque ela já falou super bem. Só porque eu tenho que passar mesmo, porque eu tenho que falar de nanoblade, então é evolução de lâmina, então eu tenho que passar por esse tema. As lâminas são as agulhinhas que ficam ali na pontinha do T-body. Então, o T-body, ele é uma ferramenta que ele não é ligado à energia elétrica. Ele não é elétrico, né? A lâmina vai vir aqui e aí a gente vai colocar a lâmina aqui na pontinha e vai fazer a microblading. Porém, o que são essas lâminas? As lâminas são várias agulhas soldadas uma do lado da outra. Então, aí nessa foto eu fiz questão de dar um zoom. Dá para ver que tem várias agulhas uma do lado da outra. Então, isso é uma lâmina. E aí, o que tem, né? Quais são as diferenças dessas lâminas? Pode passar, por favor. A gente tem lâminas em dois formatos para fio a fio, que vai ser o formato U, que é o primeiro, e o formato chanfrado, que é o segundo. Qual é a diferença de um para o outro? É muito questão de adaptação. Ambos os formatos a gente consegue fazer fio a fio normal, tá? Porém, o formato U são várias agulhas, a lâmina não são várias agulhas, uma do lado da outra. O formato U são várias agulhas soldadas uma do lado da outra, fazendo um formatinho de U. E a lâmina chanfrada são as mesmas agulhas soldadas uma do lado da outra, porém, ao invés de fazer o formatinho de U, elas fazem tipo uma escadinha. A primeira, depois vai subindo e fazendo tipo um triângulozinho. Então, quando a gente fala de lâmina, primeiro a gente tem que entender que a lâmina da microblading para nanoblading mudou, mas o que mudou, por que mudou, quais são as opções? E aí, nós temos esses dois formatos de lâmina, U ou chanfrado. Para nanoblading pode ser qualquer um, ok? E agora, a gente vai ver sobre a espessura das lâminas, que é a parte principal de mudança entre as lâminas da microblading para a nanoblading. Quero que vocês reparem, antes de ler qualquer coisa, repara as fotos aqui embaixo. Tem uma fotinha do lado de cá, que tá as agulhinhas assim, e uma base aqui com plásticozinho branco. E tem uma fotinha do outro lado, que tá as agulhas e uma base aqui segurando aqui as agulhas verde, ok? Reparem na grossura das agulhas, da parte ali, que é branca, da lâmina branca que tá segurando ali, e reparem na grossura das agulhas da lâmina que tem a base verde. É essa que é a diferença da lâmina da microblading para a lâmina da nanoblading. Essas duas lâminas que estão aí são a 12 chanfrada flex. As duas. O que vai mudar é só a grossura de cada agulha que está ali na ponta. É por isso que quando a gente vai comprar uma lâmina, vem lá no potinho escrito: lâmina 12 chanfrada 0,25 milímetros. Lâmina 12 chanfrada 0,16 milímetros. O que é isso? Reparem na grossura das agulhas, da lâmina branca para a lâmina verde. A lâmina branca, cada agulha que está ali na ponta tem 12 agulhas na ponta, porque ela é uma 12 pontas. Então, cada agulha das 12 que estão ali na ponta tem 0,25 milímetros. Na lâmina verde, também tem as mesmas 12 agulhas. Mas cada agulha que está ali na ponta, elas vão ser quase 10 milímetros mais finas. Elas são mais finas. Então, ali, cada agulha da pontinha tem 0,16 milímetros. E essa é que é a diferença das lâminas da microblading para as lâminas da nanoblading. As lâminas da nanoblading vão ser mais finas, ok? Vamos ver o próximo. E nós temos também a questão de flexibilidade das lâminas. Nós temos aqui do lado esquerdo uma lâmina hard, ela é rígida, hard significa rígido em inglês. Então a lâmina hard, ela é dura, você não consegue dobrar ela não dobra. E a lâmina flex, que tá ali as coloridinhas do outro lado, elas são flexíveis. Se você dobrar ela assim, ela dobra, ela é mole. Então, as lâminas podem ter a diferença da quantidade de pontas,
né? Ali, elas podem ter a diferença do formato, ou chanfrado, elas podem ter a diferença da espessura das agulhas ali, que é a milimetragem, e elas podem ter diferença quanto à flexibilidade, que tá aí, as lâminas hard geralmente são douradas ou pratas, e elas são duras. E as flex são brancas ou coloridinhas, e elas são flexíveis, moles. Aqui já coloquei uma indicação de lâmina, pode printar a tela aí, as que eu mais tenho usado, principalmente para nanoblade. 12U 0,15 milímetros, pode ser hard ou flex, e 12 chanfrada 0,15 milímetros, hard ou flex. Geralmente, as lâminas que a gente mais encontra são 0,16 milímetros, tá? Mas atualmente a gente ainda encontra algumas marcas que têm a 0,15. Então eu tenho gostado, ok? É uma indicação minha. Pode ser U ou chanfrada. Pode ser hard também ou flex. Então, as lâminas para nanoblade são mais finas. E o espaço que elas abrem na pele é menor. E aí, coloca menos pigmento e o fio vai ficar mais fino. Vocês concordam comigo? Imagina que tá passando uma lâmina aqui, ó. Nesse lugar. A lâmina tá passando aqui na pele e ela vai deixar o buraquinho para o pigmento entrar. Se a lâmina é mais grossa, imagina que ela deixa um buraco desse tamanho aqui. Toda essa parte vai ser preenchida com pigmento. Imagina agora que ao invés da lâmina ser dessa grossura, ela é mais fina. E aí, ao invés de fazer um buraco desse tamanho, ela faz um buraco desse tamanho. Concordam comigo que se a lâmina é mais fina, o buraco que ela faz é menor? E se o buraco que ela faz é menor, vai ter menos pigmento na pele. Então, quando eu tenho uma lâmina mais grossa, o buraco é maior. Entra mais pigmento na pele, o fio vai ficar um pouco mais grosso. Se eu uso uma lâmina mais fina, o buraco é menor. Vai entrar menos pigmento na pele, o fio fica mais fino. Ok? Então, continuando essa parte. Então, eu vou ter fios mais finos com a nanoblade, justamente porque a lâmina é mais fina, ela vai fazer um corte menor na pele. E o segundo ponto é uma menor quantidade de pigmento na pele. A gente entendeu com o passar ali das técnicas lá da tatuagem, evoluiu para micropigmentação, que evoluiu para microblading, que evoluiu para nanoblading, a gente percebeu que existem pontos que fazem um trabalho ficar mais real e a cor do pigmento ficar mais bonita por mais tempo. E um ponto importante é a quantidade de pigmento na pele. É claro que a qualidade do pigmento também influencia, isso é óbvio. A profundidade influencia, o esticamento da pele influencia. Mas quando a gente avalia a questão somente da quantidade de pigmento na pele, a gente percebe que quanto mais pigmento na pele, mais a cor, com o passar dos anos ali, com o passar do tempo, pode ir ficando menos bonita. Claro que não é uma regra, tá? Não é só na nanoblading que eu vou conseguir controlar essa cor. Inclusive, nós temos pigmentos hoje maravilhosos, né? Vamos falar de Harry, para a gente não ter essa alteração de cor com o passar do tempo. Mas, avaliando a técnica, quanto menor a quantidade que você coloca numa fio a fio, se você não ficar repassando muito, se você não ficar fazendo um retoque atrás do outro, a tendência é da cor ficar mais bonita por mais tempo e não ter nenhuma alteração de cor, ok? E por que isso é importante, então? Isso é importante, eu fiz um desenho lá no meu Instagram, ó. Isso é importante porque nossa pele tem 3 camadas. E essas 3 camadas são epiderme, camada superficial, derme, camada do meio, e hipoderme, camada mais profunda. A microblading, a nanoblading, a micropigmentação são feitas aqui na derme. Não é no fundo da derme, é na derme ali pra cima, na derme papilar ali, ó. Tá vendo no meu desenho? Tem uma ondinha roxa, não tem? Aquela ondinha roxa é o meio entre a primeira camada, a epiderme, e a segunda camada, a derme. Então, o pigmento fica ali, depois da ondinha roxa, não é muito fundo na pele, ok? E aí, quando a gente coloca um pigmento na pele, o que acontece? O pigmento, ele é um corpo estranho. Ele não faz parte do nosso organismo. Então, quando eu coloco um pigmento na pele, eu vou lá pegar o meu T-Body, vou colocar na pele. Mesmo depois daquele pigmento cicatrizado, as nossas células de defesa do organismo, elas vão tentar retirar o pigmento dali. Porque o pigmento não faz parte do corpo.
É por isso que, com o passar do tempo, a micro vai clareando. Pode passar, por favor, que eu fiz um desenho. Olha o meu desenho, gente. Eu peguei soldados que vão simbolizar os nossos soldadinhos de defesa, as nossas células de defesa do organismo. Então, quando a gente coloca o pigmento ali na pele, ele mesmo tendo fixado com o passar do tempo, dos meses ali, dos anos, né, dependendo de como foi que você colocou, as nossas células de defesa, os nossos soldadinhos de defesa do organismo, eles percebem que o pigmento é um corpo estranho. Então, eles vão lá todo dia e tentam tirar um pedacinho dele. Trabalho de formiguinha, né? Porque tem muito pigmento, eles não conseguem tirar de uma vez. Mas ele vai tentar, eles vão tentar. E aí, a micro vai clareando. Agora, aí tá a diferença de uma pele que colocou um pigmento na quantidade ok, boa, e do lado um pigmento ali, muito pigmento. Concorda comigo que se na pele na pele que está com mais pigmento, vai demorar muito mais para clarear? Vai demorar muito mais para sair esse pigmento da pele? Porque é questão de quantidade. A gente tem as células de defesa do organismo, elas vão lá todo dia tentar tirar um pouquinho. Se tem menos pigmento, elas vão tirar o pigmento. Ele vai ir clareando normalmente, claro, como eu disse, depende da qualidade do pigmento também, de vários fatores. Mas ele vai lá, vai tirando os pontinhos do pigmento, ele vai clareando e ok. Ótimo, daqui a pouco você não precisa ficar despigmentando, está tudo bem, você pode refazer por cima um trabalho natural que tá top. Agora, se você coloca muito pigmento, se você vai repassando e repassando, ou erra a profundidade, ou faz muito retoque um atrás do outro, o pigmento vai acumulando. E aí, o pigmento vai durar muito mais, porque ele vai dar muito mais trabalho para as nossas células de defesa. Uai, gente, mas é ruim o pigmento durar mais? Vocês acham? Se eu tô falando de naturalidade, eu tenho que entender que quanto mais natural eu quero um trabalho, menos tempo ele vai durar. E isso não é ruim, pelo contrário, é uma evolução da técnica. Porque a gente já percebeu lá nas técnicas da agem, da definitiva, né, ele chamava definitiva, que quando o pigmento dura muito tempo, a cor não vai ficando tão legal com o passar do tempo. É claro, como eu disse, que quando a gente utiliza o pigmento certo, do jeito certo, na profundidade certa, questões de qualidade ali na hora realmente de fazer o procedimento, a gente não vai passar por isso. Não é uma regra, tá? Que eu vou colocar um pigmento e vai ser um problema, não vai. Porém, a gente tem que avaliar a técnica. E a gente entende que quanto menor a quantidade de pigmento, mais aquela cor vai ficar bonita, mais a cor aparece. Porque, gente, vocês viram as cores da Hairway? A aula da Thaís foi no primeiro dia aqui do congresso e foi incrível. Depois vocês assistam, quem não assistiu. E ali a gente consegue ver as cores maravilhosas, incríveis, super dinâmicas pra gente colocar na pele. Mas se você coloca muito pigmento na pele, você estraga a cor. Por quê? Porque consegue visualizar a cor da forma certa. A gente tem que saber fazer a técnica realmente do jeito certo para valorizar os materiais de qualidade que a gente tem. Então, como os pigmentos, os materiais, eles evoluem, a técnica também evolui. E isso demanda mais de nós, né, micropigmentadores, de colocar ali da maneira correta. Então, pode passar para mim, por favor. Então, com a evolução das técnicas, né, desde lá da tatuagem, a gente percebe que se o pigmento for colocado num tanto menor, numa quantidade boa, numa quantidade legal, a gente consegue realçar a cor fica linda por mais tempo. Mas se você exagerar nisso, colocar muito, aí a gente não vai ter um trabalho tão natural, falando de nanoblading, de realismo, ultra realismo, ok? Então, até para realçar a cor do material que a gente tem, até para realçar aquela cor bonita que a gente tem, para colocar na pele e a gente conseguir visualizar, não pode ter excessos. Tem que saber realmente fazer a técnica do jeito correto, ok? Não adianta, eu até vi as meninas falando disso aqui nas outras palestras, eu assisti praticamente todas. Não adianta a gente ter o melhor material, melhor pigmento, melhor tudo, e aí errar a profundidade, errar a técnica, não conseguir esticar bem a pele. Então, tudo isso vai demandar técnica nossa, prática nossa, para a gente trazer um resultado incrível e natural para os nossos clientes, ok? E aí também nós temos, além disso, beber uma água, uma melhora na fixação dos procedimentos. Quando a gente utiliza as lâminas nano,
Existe uma questão com isso aí, já vou falar dela, tá? Tem gente que não vê essa melhora, tem gente que tem mais dificuldade, mas eu vou falar disso daqui a pouquinho. Quando a gente usa uma lâmina nano, uma lâmina mais fininha, a gente percebe que a pele ela vai sofrer uma lesão menor. Então, o que acontece na pele? A gente vai lá com o T-Body ou com o dermógrafo e vai fazer um fio ali. Aquele fio, ele corta a pele. Gente, para que serve a nossa pele? Para que serve? A pele serve só micropigmentada e linda ou dar cor para a pele? Não. A pele serve para nos proteger de micro-organismos externos. Então é por isso que a nossa pele está toda fechadinha, as células estão coladinhas umas nas outras. O nosso corpo, nossas células, nosso corpo sabe, nosso corpo é muito inteligente. Ele sabe que é justamente por orifícios, por buracos, que entram micro-organismos para nos causar doenças. Por onde que pega doença respiratória? Nariz, orifício, buraquinho. Por onde que pega, às vezes, gripe e alguns outros tipos de doença? Orifícios, boca, olhos, orifícios. Por quê? Porque a nossa pele protege todo o nosso organismo para não entrar micro-organismo. Só que na hora que você vai lá fazer a sua micro, você tem que furar a pele. Você tem que cortar. É uma fissurinha mínima? É, mas tem que cortar, senão o pigmento passando na pele ele não entra. E aí, nosso corpo, ele sabe que aquela pele não pode ficar aberta. Tá doida? Tá tudo fechadinho ali, ó, as células uma do ladinho da outra para não entrar nenhum micro-organismo, para não ter nenhuma doença. E aí a pele foi lesionada. Na hora que acontecer essa lesão ali, fissurinha, o corpo vai ativar uma inflamação. Sabe aquelas células de defesa, os soldadinhos que eu acabei de mostrar? O soldadinho de defesa do nosso organismo tá lá fazendo um vasco, entendeu? De boas, bem de boas. E aí, do nada, uma sirene, toca um alarme. Tipo bombeiro, assim, eles têm tudo que sair correndo, porque o organismo sabe que a pele não pode ficar aberta. Então, na hora que é cortada a pele, o corpo ativa um alarme de inflamação no organismo. Aquele lugar que foi cortado, ali na região das sobrancelhas, por mais que seja mínimo, começa a ter uma reação, uma inflamação. Os nossos soldadinhos de defesa, que estavam lá bem no churrascão deles, e o pagodinho, tocou a sirene, eles têm que sair correndo lá para aquela região para tentar expulsar o invasor. E quem é o invasor? O invasor é o pigmento. Porque o invasor, ele é qualquer coisa que entrou na pele. Nosso corpo não sabe que o pigmento é para nos embelezar, para a gente ficar mais gata, micropigmentada. Então, nosso corpo não sabe disso. E aí, então, a hora que fez o corte, vai aumentar a inflamação, aumenta o inchaço da região, pode ter edema, né, o mais inchado, pode ficar vermelha a região, pode ter dor, pode ter coceira, pode arder. O que mais? Pode ficar mais aquecida aqui na região. E todos esses são sinais de que existe uma inflamação ali naquela região. Essa inflamação, ela é boa. Por que ela é boa? Para a gente não ficar com a pele aberta, correndo o risco de algum micro-organismo, uma bactéria, um fungo entrar. Imagina, a pele estava ali fechadinha, do nada você vai lá e corta a pele e o trem fica aberto, não fecha não. Isso é um problema. Então o corpo ativa essa inflamação, ativa nossos soldadinhos, nossas células de defesa para irem para lá, para fechar a cara e expulsar o invasor. E ele tem que realmente fazer isso, porque o machucado tem que fechar. Que seja mínimo, tem que fechar, não pode ficar aberto. Porém, quando a gente está fazendo ali naquela região e a gente sabe que a autorização é necessária, a gente vai entender na parte da micropigmentação que quanto maior a inflamação, quanto mais células de defesa na região, quanto mais vermelho, quanto mais inchado, quanto mais dor, quanto mais irritada a região tá, maior é a inflamação. E aí, quanto maior a inflamação, mais células de defesa tem naquela região.
E o que as células de defesa fazem? Elas expulsam o pigmento. Então, a gente entende que quanto mais você machucar a pele na hora da micro, maior vai ser o machucadinho, maior vão ser os sinais dessa inflamação, de dor, vermelhidão, ardor, a questão do inchaço. E mais pigmento vai ser expelido durante a cicatrização, nos primeiros 30 dias. Então, a casquinha fica mais grossa. Então, pensando nisso, para a nanoblading, quando eu tenho uma lâmina mais fina, eu vou ter um controle maior dessa inflamação e eu vou ter uma cicatrização melhor, uma fixação maior. E aí, a gente vai entrar também um pouco em como controlar essa inflamação. Se a gente já percebeu que essa inflamação ela é ruim, ela tem que acontecer, mas não pode ser muito grande, eu vou falar um pouquinho sobre como controlar um pouco essa inflamação. As minhas micros, naquela época que eu mostrei para vocês ali, eu ficava 4 horas fazendo uma cliente. Então, vocês não acham que inchava? Gente, a pessoa não conseguia abrir o olho aqui, não tanto, mas de ficar pesado aqui. E eu não sabia controlar aquilo. E aquilo era péssimo para minha fixação, porque a inflamação estava lá no talo, a casquinha ficava muito grossa, eu tinha que refazer tudo no retoque. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue tentar controlar essa inflamação durante o procedimento, que vou colocar aqui para vocês agora. Primeiro, não esfregar muito a pele da região. Quanto mais você esfrega, mais sangue vem para a região, mais inchado fica e maior a inflamação. Então, mais grossa vai ser a casca. Essa aqui, de não esfregar, às vezes fala, tá, mas tem que esfregar. Ok, mas deixa aquele lencinho ou aquele algodãozinho que você vai usar bem molhadinho. Seja com a água lá que você vai usar ou o produto que você for utilizar, mas deixa molhadinho, para na hora que passar não ter que ficar esfregando, senão você vai trazer a inflamação para o local. Anestésicos não vou entrar se deve usar ou não, tem gente que gosta ou não, mas é uma forma de controlar essa inflamação. O gelo também é uma forma de controlar essa inflamação. Tem pessoas que usam micropigmentadores, que usam... Tem uns gelinhos de colocar em bebida, né? Que o pessoal não coloca em bebida, coloca para micro, que deixa congeladinho, só que é tipo um gel, com um gelinho dentro, né? Que ele não congela, é um gel, uma bolsinha de gel. Tem micropigmentadores que usam ali na região para diminuir esse inchaço. Tem cosméticos calmantes que tem o azuleno, que tem a camomila, que tem a aloe vera, que conseguem também diminuir essa inflamação e diminuir essa quantidade de sangue na região e vai diminuir também a questão da casquinha, né? Diminuir a casquinha. E também machucando menos a pele, que entramos então na questão da lâmina. Nós tendo uma lâmina mais fininha, a gente machuca menos a pele e isso é mais legal para nossa fixação, porque quanto menor a nossa inflamação, melhor a fixação, ok? Porém, como eu disse, eu vou pontuar isso daqui. Tem gente que tem uma dificuldade danada com a nanoblading. Na verdade, são 2 dificuldades. A primeira é a falta de fixação. Eu vi até que a Mari falou disso agorinha mesmo, mas eu vou voltar direto para a nanoblading. Porque como as lâminas são muito finas, tem gente que tem dificuldade de chegar na camada correta. De ver se realmente está na camada correta. Porque, gente, pode passar, por favor. Nós temos 3 camadas na pele. Se você coloca só na primeira camadinha o pigmento, você vai ver ele na hora, depois ele vai sumir, 30 dias, acabou. Se você colocar no lugar certo, na derme papilar, aí sim você vai ter uma fixação. Controlando a inflamação, como eu falei, controlando todos os outros pontos aqui, ok? E aí, se essa nanoblading não for feita na camada correta, você não vai ter fixação. E aí que vem a dificuldade do pessoal, dos micropigmentadores, principalmente com as lâminas nano. Elas são muito finas. Quem estava acostumado com aquela lâmina mais grossa da microblading, não é nada grosso, mas é mais grosso que a de nanoblading, vai ter um pouco de dificuldade, porque quando você faz a fissura na pele com as lâminas da nano, a fissura é mínima, o fio fica muito fininho. Então, muitas meninas têm dificuldade de perceber se está ou não na profundidade certa. Então, vou mostrar para vocês como que vocês vão conferir isso ali na hora da nanoblading, ok? Essa parte aqui vale o print, hein? Deixa eu só botar esse aqui para carregar, que eu achei que tinha colocado, gente. Quem sabe faz ao vivo, eu tô vendo que vai estar gravando. Ó, enquanto vocês printam aí, tá? Ó,
duas formas da gente controlar essa profundidade, para saber se tá no lugar certo, tá? Ali na hora mesmo da micro, tá bom? Da nanoblade. Primeiro é abrindo... Ai, tô tremendo na câmera. Primeiro é abrindo os fios. Até coloquei na setinha aí, ó. O fio tá aqui, você vai puxar ao contrário. Na hora que você abre, você vai ver a pele dando uma leve aberturinha, o pigmento lá no fundo. E na hora que você solta, que é essa imagem do lado, não tem nenhuma expansão de pigmento no fundo. Não tem uma sombra forte no fundo. O fio tá ali. Ele tá fininho, tá bonitinho. Você abriu, conferiu, tem pigmento dentro, ok. Pode sair até alguma gotícula de sangue, que eu vou mostrar a foto. E aí você soltou, então tem mancha de pigmento no fundo. Se você estiver fazendo uma nano ou uma micro e perceber que você não fez shadow, você só fez fios, e perceber que tá ficando uma sombra no fundo, provavelmente está errando a profundidade para mais, tá? Tá colocando muita profundidade, aí fica uma sombra no fundo, ele expande na hora. Na cicatrização ele expande mais, mas é a questão da profundidade. Então, abrindo o fio, abrindo ali, percebendo o pigmento lá dentro, vai ficar mais fácil de você avaliar, sem ter expansão ali no fundo, quando você solta a pele. E a segunda, beber uma água. Eu sou a mulher da água, hidratada, graças a Deus. E a segunda forma, que às vezes fica até mais fácil de você avaliar, é essa aí, é uma fórmula nova. Uma forma nova que eu, pelo menos pra mim é nova, né? Eu tenho utilizado dessa forma e tenho gostado muito. Ao invés de puxar pro lado, eu aperto. Então, tá aí direitinho a setinha, ó, aperta. E na hora que você aperta, pode sair aquele leve sanguinho ali da segunda imagem. Não é um sangramento de escorrer. São microgotículas de sangue, que na verdade nem é um sangue, é mais uma linfinha ali que aparece, que tem essa coloração. E isso mostra que tá na camada correta. Se estiver sangrando demais, tá errado. Em relação a esses micropontinhos ali de sangue que podem aparecer, vocês sabem por que pode aparecer esses micropontinhos de sangue? A nossa pele, ela tem aquelas 3 camadinhas que eu já comentei. A epiderme é a primeira camada, é a mais superficial, e ela não tem vascularização sanguínea. Então, se você faz um corte só na epiderme, dificilmente vai aparecer alguma gotícula de sangue. Agora, quando você vai chegando realmente na derme, aqui na derme, onde a gente coloca o pigmento, que é mais acima, né? Não é no fundo da derme, é mais para cima da derme, na derme papilar, ali já é levemente vascularizado, já vão ter ali microvasinhos de sangue. E aí pode subir uma gotícula ou outra ali de um restinho de sangue com linfa. Agora, se você está fazendo e está saindo muito sangue, possivelmente está pegando mais fundo, onde é mais vascularizado, tem mais sangue. Vascularização significa ter vaso sanguíneo ali, ter capilar sanguíneo naquela região, ter sangue circulando. Então, se está saindo muito sangue, possivelmente está profundo. Se sair micropontinhos igual está ali, ok, tudo certo, tá bom? Se não sair nada também, você vai avaliar apertando ali, se a pele tá cortadinho, o pigmento no fundo, e tá daquele jeitinho ali, saindo uma linfinha também pode ser. Essa questão do sangramento não tem tanta regra, tem ali dicas, né? Mas é porque dependendo da forma que você faz, pode até ter esse sanguinho ou às vezes não aparece. Tem meninas que utilizam, por exemplo, algum tipo de anestésico. E o anestésico com epinefrina, que é que ele vai diminuir a quantidade de sangue da região. Então, você passa o anestésico epinefrina aqui, ele diminui a irrigação do sangue aqui. A pele fica sequinha, mais dura, mais branca. Então, tem meninos também, né, micropigmentadores, que às vezes usam esses anestésicos e eles vão secar o sangue. Então, não tem como a gente colocar uma regra de não, tem que ser assim. Não, a gente vai avaliar de acordo com o que está acontecendo, mas entendendo que se usa anestésico, a tendência é sangrar muito menos, ou até mesmo não aparecer aquelas gotas de sangue. Ok? Então, em relação às lâminas, das dificuldades da nanoblade, eu peguei uma foto, eu fiz essa foto, gente, aqui que tá daqui, num sabonete de glicerina. Então, ficou muito legal para visualização. Eu dei um zoomzão, tirei uma fotona ali para explicar para vocês isso aqui, tá? Vocês podem fazer em casa, inclusive, quem quiser treinar em sabonete de glicerina, aqueles que você compra na farmácia mesmo, dá certo, tá? Uma das dificuldades em relação às lâminas, além da questão da fixação, como eu falei para vocês,
Se chegar na profundidade correta, vai ter fixação. Então, tem que aprender a chegar nessa profundidade, como eu mostrei. E aí, você vai conseguir uma ótima fixação. E nós temos também a questão da dificuldade da nanoblading, que é uma dificuldade muito comum, das lâminas muito maleáveis. Então, o que acontece com as lâminas? Quando a gente tem uma lâmina mais grossa, uma lâmina que não é de nanoblading, a gente vai ter uma lâmina mais firme. Sabe aquelas agulhas de costura? A gente comprava um kit de costura antigamente, agulha mesmo, de passar costura em roupa, né? Fazer uma pinça. Quem nunca fez uma pinça na roupa? Quanto mais grossa é a agulha, mais dura ela é. Quanto mais fina é a agulha, vocês concordam comigo que quanto mais fininho, mais mole vai ser, mais capenguinha, mais, né, molengo? Não tem tanto ferro ou aço, ou enfim, um material ali para segurar. Então, quanto mais grosso, mais firme. Então, as lâminas da nanoblading, por serem muito finas, muita gente tem dificuldade com elas porque elas são molengas, elas são moles. E aí, até coloquei ali no slide do sabãozinho, tem dificuldades em arredondar os fios na hora de girar o dedo, o fio não sai redondo por nada na vida, e tem uma expansão de fios. E aí, é aquela questão que às vezes não faz sentido nenhum, né? Às vezes pensa assim, gente, mas não faz sentido. As lâminas de nanoblading não são para fazer fios mais finos? Então, por que tá causando expansão, tá causando fio grosso? Não entendi. Aí é que é a questão. Se a lâmina está muito maleável e o micropigmentador não tem controle sobre ela, ela vai dobrar. E aí ela dobra e ela abre ali, ó, de lado. A lâmina, para você fazer um fio fininho, igual tá aí, ó, fios finos, a hora que você passa ela na pele, ela abre um buraco só. Todas as agulhas que encostam na pele passam num buraquinho só. Elas vão fazer um fio. Agora, se a sua lâmina está muito maleável, você está sem controle sobre ela, na hora de fazer o buraquinho na pele, ela abre e aí cada agulha faz um buraco, faz um rasgo na pele. E aí, cada agulha que fez um buraco vai entrar um tanto de pigmento, é igual tá aí na foto, que é esses fios expandidos, fios grossos. Porque se a lâmina passou em um buraquinho só, vai ficar um fio fininho, lindão. Agora, se na hora de fazer a lâmina maleou demais, você não controlou e ela abrir, ela entorta, aí cada agulhinha da ponta abre um buraco e aí vai expandir o seu fio. Então, a nanoblading, ela vem pra gente ter fios mais finos, porém tem que ter controle, tem que ter técnica, tem que ter jeito, senão você não vai conseguir efetivamente fazer isso, né? Então, avaliar sempre a questão do T-body bem reto, bem certinho. E se você tiver essa dificuldade, né, vou ajudar a controlá-la aí, a melhorar essa dificuldade, pode passar, por favor, que é como facilitar. Você pode utilizar as lâminas nano, normalmente, tá? 0,15 milímetros, 0,16 milímetros. Porém, ao invés de usar as flex, que são flexíveis, você utiliza as hard, são duras. Então, se você tem essa dificuldade, porque a lâmina está entortando, não só para nanoblading, para microblading também. Se você utilizar a hard, pode ficar mais rígido, mais fácil ali, da lâmina não entortar tanto. Eu não indico utilizar a hard para tudo, até porque tem peles que são muito mais sensíveis. Mas para um primeiro contato, para você começar a aprender e ir melhorando a sua técnica, eu acho que pode te ajudar. Eu acho não, tenho certeza que pode ajudar, tá? E além disso, você pode utilizar lâminas no formato chanfrado. Até coloquei aqui uma fotinha, né, de uma lâmina hard, que ela é dourada, no formato chanfrado. E por que o formato chanfrado ajuda? Quem está começando na técnica e pega a lâmina U, poucas agulhas dela batem na pele. Então, quando você está começando, você não tem controle sobre ela, a lâmina entorta, as agulhas faz assim, o fio fica grosso, é uma tristeza. Nossa, meus primeiros treinos, meu Deus, só Jesus na causa vai ajudar mesmo. E aí, quando você vai usar a lâmina que é... Volta lá o slide, por favor, que eu perdi o que eu tava falando. Não, esse. Quando você usa a lâmina no formato chanfrado, quando você bate ela na pele, ela te dá mais firmeza. Então, para os iniciantes que têm dificuldade com a lâmina U, o formato chanfrado pode ajudar, ok? Ó, pode passar, por favor.
Eu falei com o pessoal da Harry que eu só ia fazer esses bônus se desse tempo. E eu avisei no início dessa aula que ia ser pauleira, uma coisa atrás da outra. Depois vocês revê o conteúdo aí, que ó, vai anotando, vai pegando aqui, porque vai ser loucura. Eu ainda tenho uns 10 minutinhos, eu acho, na minha conta aqui. Então eu vou dar algumas dicas de realismo. O pessoal me pediu muito para trazer. Não era exatamente o tema, era mais sobre a nanoblading e como que é essa evolução da técnica. Mas o pessoal pediu muito, então eu vou dar algumas dicas. Não é uma aula de trama de fios, são dicas para você que, além de entender mais sobre a nanoblading, quer fazer, quer pegar, botar a mão na massa e sair daqui realmente com a ideia do que fazer para ter um trabalho ainda mais natural e mais real, ok? Então, bora lá. Ó, vou começar com uma análise digital. Tá escrito aqui na tela qual foi o aplicativo que eu usei para desenhar esses fiozinhos que estão ali. Eu desenhei mini fios em preto mesmo, mas dá para ver quais foram desenhados e quais são da cliente, tá? Então pode printar a tela aí, tá? Depois você vai repostar lá, vai me marcar, vai marcar a Hairway, vai marcar a linha da Colorium, vai marcar todo mundo e deixa o print aí para depois você conseguir baixar o aplicativo e fazer também. É para telefone normal, tá? O aplicativo era gratuito até o dia que eu fiz isso aqui, né? Não sei se hoje ainda é, mas acredito que sim. Então, eu vou mostrar para vocês partes de uma análise de uma sobrancelha que eu fiz, que foi aquela fotinha anterior. Volta para mim rapidinho, por favor. Que foi essa foto. Essa foto é uma nanoblading, é o meu trabalho. Então, sim, tem fios aí. Hoje a minha técnica é muito natural, uma técnica muito valorizada, justamente para preencher só aonde precisa, sem tramas muito completas e com uma cor muito idêntica ali ao fio natural. E é lógico, os pigmentos da Harry vão ajudar nisso, né? Então, pode passar. Aqui eu peguei uma análise daquela sobrancelha. Volta, por favor. O primeiro ainda. Esse, obrigada. Aqui eu tenho, então, essa análise. Eu peguei aquela sobrancelha da modelo que eu acabei de mostrar, o antes, e fui desenhando digital, ali no celular mesmo. O que eu ia fazer nela. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o que eu ia fazer nela. E vocês viram o resultado. Ficou bem parecido com isso aqui, tá? Então, a primeira dica de realismo que Tássia, eu uso para ter um resultado tão natural quanto que eu acabei de mostrar aqui. O início das sobrancelhas, eu não faço fios longos. Fio de baixo até em cima. Eu sei que a técnica fica bonita com fio longo. Fica. Tem um monte de gente que usa. Tá tudo certo. Dá pra todo mundo. Mas Tássia, na minha técnica de fios, eu prefiro utilizar os fios curtos. Porque a gente não tem fios naturais que vão de baixo até em cima. São mini fios. Então, eu repito os fios. Eu copio os fios naturais da cliente. Tá? Então, se tá pra cima, eu desenho pra cima. Se tá pro lado, eu desenho pro lado. Então, no início, eu sempre faço assim. Preencho pontinhos de falhas, preencho seguindo ali o caimento. Eu tenho uma trama, um passo a passo de trama, não consigo passar aqui hoje, é lógico. Quem sabe uma nova oportunidade. Mas é uma dica matadora. Se o início da sobrancelha estiver mais naturalzinho, fica muito legal já dá um aspecto bem mais leve. Próximo, por favor, é a avaliação de como que a gente vai fazer os fios que nascem de cima para baixo. Aí nessa sobrancelha, eu coloquei duas setinhas em branco, que a primeira tá para cima, o pelinho nasce para cima, e depois o pelinho nasce um pouquinho pro lado. Então tem uma setinha para cima e uma setinha pro lado, as duas brancas. Lá em cima tem uma setinha rosa, que é ali que os pelinhos dessa sobrancelha, dessa cliente, começam a nascer de cima para baixo. Então os pelinhos nascem para cima, e aí eles vão virando, e aí eles começam a nascer de cima para baixo. Ali, onde eles nascem de cima para baixo, eu vou mostrar o que eu faço, como que eu faço a minha trama naquele passo ali, naquele ponto. Pode passar, por favor. Eu faço naquele ponto igual eu fiz aqui nessa primeira imagem. Um Y ao contrário. Eu faço um fio maiorzinho e venho encaixando um pedacinho nele. Então, no desenho da direita, tem o que eu preenchi ali na fotinha da sobrancelha da cliente, vários Ys ao contrário. E aí eu consigo dar naturalidade, dar volume sem pesar numa sobrancelha, sem precisar colocar muita coisa, sem precisar ficar muito escuro. Então eu consigo trazer essa naturalidade.
Então, essa pegada, dá o print aí, gente, do Y ao contrário é muito legal. Eu faço primeiro as de cima, que são os fios maiorzinhos ali, e depois eu venho só encaixando os fios menores igual esse Y ao contrário que eu mostrei aí, ok? Também é uma dica. Lembrando, não tô passando trama de fio exatamente, mas tô dando dicas de naturalidade. Beleza? Para quem tá começando agora, eu acredito que pegar esse conteúdo já, assim, deve ser muito difícil. Quem tá começando agora. Mas eu tenho certeza que tem uma galera aqui que quer evoluir na técnica, que tá aqui nesse evento incrível justamente para evoluir na técnica. Então, tenho certeza que vocês vão, assim, pegar e sair daqui com outra cabeça. A minha ideia para trazer isso para cá foi isso. Foi formar realmente profissionais com a cabeça diferenciada aqui, de saber o que fazer no realismo, né? E aí, o próximo, então, é a questão da cauda. Também é uma dica. Aí eu coloquei uma traminha de fios, que a gente percebe que a caudinha, ela não une o de cima e o de baixo. Eu deixo os fios do final mais jogadinhos mesmo, para eu ter uma leveza. Vendo assim, às vezes é um pouco difícil de visualizar, mas reparem lá no ponto alto, olha os Ys ao contrário. Faz o de cima e o Y ao contrário, igual estava no slide anterior. E aí, reparem nos fios de baixo também são Ys ao contrário. Tudo é Y. Tudo que eu vou fazer numa trama realista, a maioria das coisas eu faço esses Yzinhos, que são fios que preenchem, dão volume sem pesar e fica lindíssimo. E aí, pode passar. Vou mostrar a diferença, então, desse jeito de fazer na sobrancelha atual e na sobrancelha lá de 2016. Então, principalmente na cauda, reparem que lá em 2016 eu fazia fios mais longos e na caudinha eu juntava o de cima e o de baixo, ficava um triângulozinho na ponta. Então, aquilo ali eu não gosto mais de fazer. Não é errado, mas eu não acho tão natural. Então, no meu trabalho de hoje, que é a primeira foto, eu consigo trazer, olha os Yzinhos, reparem, agora que vocês já pegaram as manhas aqui, reparem que tem vários Ys ao contrário ali, inclusive na caudinha mais jogadinha. Então, traz essa naturalidade, né, sem pesar. Então, pode passar. Ó, deixei aqui uma traminha para vocês printarem, aproveitarem, para quem for treinar depois vocês me marcam a Hairway, marcam também a linha da Colorium, lógico, né, porque esse evento aqui não aconteceria sem eles. E lembrando também para a Nanoblading a importância de um pigmento realmente de qualidade, um pigmento que tem as cores que o micropigmentador precisa, que facilita o nosso trabalho. Então, sem dúvida nenhuma, Hairway veio para arrasar nesse ponto. A linha Colorium tá incrível, as cores estão impecáveis, tá super fácil de entender, a parte da colorimetria realmente é algo que o mercado precisava. E aí tá a traminha de fios. Repare a quantidade de Yzinhos aí que tem, né? Um fio maiorzinho e outro que une. Pode dar o print, depois vocês treinam, me marcam a Harry também. E pode passar. Aí sou eu! Para quem não me conhece ainda, para quem não me acompanha, tá lá. Tanto no Instagram, Facebook, YouTube, o nome é o mesmo. Esse nome bem difícil de escrever. Tassi Piesaroli, é um prazer estar aqui com vocês. E, de verdade, gente, eu espero que vocês saiam aqui dessa aula com um outro pensamento em relação à área da beleza, em relação à área da micropigmentação. Porque se a técnica evoluiu, se os pigmentos evoluíram, nós temos que evoluir junto. Porque aí sim a gente vai conseguir se destacar nessa área. Então, muito obrigada a cada um que está aqui. Infelizmente, não consigo ver direito os comentários, claro que aparece uma coisinha ou outra. Mas muito obrigada a cada pessoa que está aqui. Eu espero que vocês saiam daqui com outra ideia, né? E aí, ó, deixa eu só aproveitar um comentário que eu vi, que acabou de aparecer. Atualmente, pode fechar o slide, já acabou. Só vi um comentário que apareceu. Pode voltar para mim, por favor. Atualmente, a hipoderme não é mais considerada uma camada da pele. Gente, a questão de nomenclatura, eu tento não entrar tanto. Porque todo dia acontece alguma mudança de nomenclatura. Então, tem 3 camadas na pele. As 3 estão coladas uma na outra. Agora, essa aqui não chama mais camada, chama tecido. O nome, para mim, não é o importante aqui. O importante aqui é vocês pegarem a técnica, o jeito. Não se apeguem a detalhes tão pequenos, porque não vai trazer a diferença no trabalho de vocês. Se apeguem no conteúdo grande, o conteúdo de valor. Se chama camada ou tecido, tanto faz. A questão não é lá que a micro vai ficar, a gente vai conseguir ter um trabalho impecável se ficar na derme e não muda nada.
eu comecei agora, há pouco tempo, a entender que o que eu gasto a minha energia, da minha área da minha vida, é o que vai crescer. Então eu parei de preocupar com detalhes, picuinha, coisa pequena, que às vezes eu ficava, ai, mas tal coisa, ou tal pessoa não tá valorizando. Gente, quero fazer o meu, focar no meu, e eu sei que o que eu botar energia na minha vida vai crescer, então façam isso também. Foquem no que vai trazer crescimento para vocês. Foquem no conteúdo de valor que vocês estão recebendo aqui. E aí vocês vão conseguir crescer cada dia mais nessa área, ou em qualquer área da vida que vocês demandarem, colocarem energia. Ok? Muito obrigada. Cadê a dona Lívia aí? Adorei! Oi, adorei as dicas e é isso mesmo. Foque aí a sua energia onde você quer crescer. Se você focar numa coisa, onde você focar vai crescer. Se você focar numa coisa ruim, vai crescer. Então, bora focar numa coisa boa, né? Bora focar aí na nossa profissão, igual a Tássia falou, né? Os pigmentos, estamos aqui, ó, com todos os pigmentos da Colorium, trazendo uma revolução. Mas e você? O que você tá fazendo para aplicar tudo isso que o mercado tá te trazendo? Olha, adorei a sua aula, adorei a sua palestra. Muito conteúdo, gente. Tenho certeza que eu falei, menina, que ia ser ótimo. E foi ótimo, foi maravilhoso, nossa senhora. E isso foi só uma pinceladinha, né, Tássia? Tem muita coisa ainda, viu? Em breve, a Harry vai trazer uma novidade aí, uma super novidade para vocês. Ainda não posso contar, mas fiquem de olho aí na nossa rede social. Gente, eu tenho ansiedade, menina, não pode falar isso não. Gente, eu acordo de noite para pensar nisso. Pois é, e com certeza você vai estar com a gente. Então, em breve aí a gente vai contar essa novidade para vocês. Te agradeço muito, né? Depois de um dia longo aí de trabalho, você passando tanto conteúdo legal aqui pra gente. Muito obrigada e bom descanso para você. Obrigada eu. Lívia, todo o pessoal da Harry, cada um de vocês estava aqui, gente, que delícia, foda. Olha, eu vou te falar que eu entrei aqui com uma dor de cabeça. E na hora que eu entrei, eu falei, que bom que eu tenho essa palestra agora, porque eu vou pegar a energia da galera e vou melhorar. Literalmente, é tudo quieta. Bem, menina, aquela beleza. Vamos tirar nossa foto? Acabei esquecendo de tirar com a Marília, mas as meninas devem ter dado um printzinho aí. Mas vamos lá tirar nossa fotinha, então. Vamos lá! Deu? Será que deu? Acho que deu sim, viu? Um beijo, lindona, boa noite pra você, bom descanso, viu? Ai, acho que acabou cortando ela ali. Mas, ó, ai, desculpa, a gente cortou. Saiu mesmo. Bom, então é isso, meninas, meninos, todo mundo que esteve aqui com a gente nesses 3 dias, né? Só agradecer mesmo, né, por estarem aqui conosco, compartilhando tantos conteúdos, né? As meninas arrasaram. E, ó, lembre-se, né, que os 2 dias também já estão lá no YouTube para você acompanhar. Se você perdeu algum conteúdo, volta lá, né, e pega o papel e a caneta e anota tudo, porque com certeza vai te ajudar aí no seu dia a dia, né? Conhecimento nunca é demais. E lembrando você que no nosso site, né, 50% de desconto para os pigmentos Colorium e 22% em todo o site para você, ó, encher o carrinho aí. Então vai lá com o cupom MASTERCLASS22, tá bom? MASTERCLASS22 para você aproveitar. E também um super combo com 3 pigmentos Colorium e 5 renas Glance, tá bom? Que mais, gente? Nós postamos, como eu falei hoje para vocês, né, um vídeo lá sobre os 210 milhões de procedimentos realizados com a nossa rena e a gente está muito orgulhoso de atingir aí esse marco. E também postamos na semana passada, se você não viu, corre lá para você conhecer a história da Josi Monteiro, um projeto social lindo, lindo, lindo que a Harry realizou, né, lá em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, e foi lindo participar disso também. Deus te alegrou muito, né? Se o nosso coração se alegrou, o coração de Deus ainda mais ainda. Então, uma boa noite para vocês, fiquem ligadinhas, como eu disse. Ó, e lembrando, hein, daqui a pouquinho, já corre lá no feed para você concorrer a um pigmento e uma agenda personalizada Colorium, tá bom? E você vai seguir o Instagram da Colorium, da Harry, para saber todas as novidades e também dizer pra gente o que te marcou
nesse dia hoje, no terceiro e último dia do nosso PMU Masterclass, viu? Uma boa noite para vocês, um bom descanso e até muito breve. Tchau, tchau!